Hoje é um dia, vocês que vão me dizer se vale a pena fazer desse jeito ou não. O que aconteceu para a gente decidir fazer essa loucura toda? Nós pregamos sobre como investir no reino, como você pode servir no reino. Até no domingo a gente preencheu aquelas fichas, né? Quem estava aqui no domingo? Normalmente, junto com aquelas fichas, a gente faz um evento chamado Servos de Atitude. E tinha um montão de gente empolgada e a gente teve que desmarcar o Servo de Atitude. Eu fiquei mal. E aí as pessoas começaram a me procurar e falaram assim: pastor, e aquele teste de dons? E aquela parte sobre o Espírito Santo? E aí isso foi me deixando pior ainda. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu devia ter feito esse negócio. Eu ia fazer, eu nem podia ir, ia fazer alguém no meu lugar. Aí depois de conversar, a gente teve a ideia. Eu falei: pastor, vamos fazer uma série sobre o Espírito Santo. A série se chama O Espírito Santo Move as Minhas Mãos. A ideia da série era a seguinte: era falar sobre como o Espírito Santo atua em nós hoje. Eu queria falar sobre a importância do Espírito Santo na igreja, e eu queria falar sobre como o Espírito Santo usa os dons. E hoje em dia as pessoas têm tanta confusão com dons. É um negócio tão complexo hoje. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você e você pensa antes de responder. Cantar é um dom? Quem acha que cantar é um dom, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não acha nada? Cantar não é um dom. Não tem nenhuma da lista de dons. São 4 grandes listas. Você vai ter a lista de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e Romanos 12. São as 4 grandes listas de dons. E cantar não está lá, pastor, mas poxa, cantar não é um presente de Deus? Mas se chama isso talento natural. Porque tanto cristão quanto não cristão podem cantar bem, não é verdade? A Ivete Sangalo canta muito bem, alguém discorda? Mas você acha que o Espírito Santo está lá movendo e tal? Não sei, parece que não. Então, os dons ou talentos naturais, tanto cristão quanto não cristão vivem. Mas os dons espirituais, só o cristão vive. Aí eu fiquei tão tranquilo, eu falei: vamos sim. Aí quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu falei: como é que eu vou introduzir sobre os dons, sem primeiro introduzir sobre o Espírito Santo? E o Espírito Santo também, as pessoas ficam confusas em relação ao Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma cantata que a gente cantava lá antigamente, se chamava Vento Livre. Alguém lembra dessa cantata? Só eu sou velho dessa cantata. É muito velha essa cantata. Essa cantata tinha, por exemplo, aquela música assim: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. É dessa cantata, Vento Livre. Lembrou, né? É que é tão velha que a gente não lembra. E tinha uma parte lá, porque eu gostava tanto, que ele falava sobre o Espírito Santo. Ele falava assim: nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita e gente, meu Senhor Jesus, em meio à escuridão. Não é? Bonito, né? Que isso, posso até cantar, posso cantar? Me deixa? Eu estou tentando já há um tempão. Ninguém me autoriza a cantar no louvor, mas tudo bem. Inclusive eu separei o microfone só para isso. Você viu que eu fico o microfone ali só para mim, era só para isso. Mas eu ouvia, gostava tanto, mas na verdade o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é... Porque eu já vi gente falando assim: não, é uma energia cósmica que desce sobre o ser humano. Não, é uma força. Então eu tinha que introduzir falando sobre o Espírito Santo. Mas antes vamos orar? Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E é tão fantástico o Espírito. Espírito, contigo a gente pode ter entendimento das verdades bíblicas. O Senhor nos faz lembrar de todas as coisas. O Senhor nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor interfere na história a nosso favor. O Senhor intercede por nós.
com gemidos inexprimíveis. O Senhor sente a nossa dor. O Senhor às vezes fica até aborrecido com a gente. O Espírito Santo às vezes fica meio entristecido com a gente. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, para que o entendimento, a partir dessa noite, seja pleno sobre o Teu Espírito Santo e sobre a ação dele em nós. Não deixe que nós nos percamos fora da Tua vontade, fora da Tua verdade, fora da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Amém. Espírito Santo, move as minhas mãos. Três questões importantíssimas. Está muito pequeno? Tá bom, né? Dá para ver atrás? Primeiro, a maioria das pessoas acha que o Espírito Santo ele veio no Pentecostes. Só que na verdade a ação do Espírito Santo é anterior a Pentecostes. O Espírito Santo já se move desde Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde Gênesis 1:2, o Espírito Santo já está nessa história. Ele interfere na construção desse mundo. Ah, pastor, mas era o Espírito Santo, mas não tinha dons. Como não tinha dons? O Espírito Santo, ele ungia os profetas, ele descia sobre os profetas. O Espírito Santo, quando eles decidiram construir os utensílios do templo, o Espírito Santo veio sobre várias pessoas e eles se tornaram artífices. Eles aprenderam sobre marcenaria, sobre, o que mais? Ferraderia. Aprenderam de tudo. Eles faziam taças, eles faziam jarras, eles faziam muros, eles faziam construções em ouro, eles faziam... As medidas eram perfeitas. Tudo isso foi ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então às vezes a gente acha que os dons... Não, os dons começou lá em Atos 1, Atos 2 com o dom de Ninho. Começou ali começaram os dons espirituais. Não é verdade. A ação do Espírito Santo é anterior a Pentecostes. Esse é o primeiro princípio que eu não quero que você fale mais. Você não vai falar que o Espírito Santo só apareceu com dons em Pentecostes. Segunda coisa, o Pentecostes é anterior à descida do Espírito Santo. Se você perguntar para algumas pessoas, irmão, o que é o Pentecostes? Pentecostes é o dia onde o Espírito Santo desceu. É verdade? É verdade, mas não é toda a verdade. Porque a palavra Pentecostes, ela vem de uma origem grega que começa com penta. Quem é flamenguista sabe o que eu estou falando. Penta. Penta tem que ter qual número nessa história? 5. Ah, pastor, de onde saiu esse 5? Não, irmão, é que 50 dias depois da Páscoa veio uma festa de celebração. A Páscoa era o momento da tristeza, de comer os pães asmos lá, com as ervas amargas. Aí depois vinha a festa, irmão, banquete. Banquete era onde? Pentecostes. Pentecostes era uma festa que juntava mais gente do que a Páscoa. Ia acontecer que dia? 50 dias depois da Páscoa. Aí me pergunta assim, pastor, quantos dias demorou até Jesus morrer? Desde que Jesus morreu até a descida do Espírito Santo? Eu respondo fácil, quanto tempo demorou? 50 dias. Porque a Pentecostes existia há muito tempo. Só que bateu o dia do Pentecostes, que eu acho que foi de propósito. Deus usou essas datas de propósito, porque todas as festas do Velho Testamento, elas são tipificações do Novo. Elas são demonstrações do Novo. Então a Páscoa era a celebração da morte dos primogênitos. E quem botasse o sangue nos umbrais das portas, o espírito da morte ia passar por cima e não ia entrar naquela casa. Adivinha qual foi o primogênito que morreu? E por causa do sangue dele, o espírito da morte não pode mais nos tocar. Você acha que não tem nenhuma relação? Por exemplo, no Velho Testamento, como é que uma pessoa tinha o perdão dos seus pecados? A pessoa ia, botava a mão na cabeça de um animal, transferia os pecados dela para esse animal era degolado,
E depois eles pegavam um ensopo, que era um pincel grande, e tacavam, aspergiam sangue sobre as cabeças das pessoas. E eles trocavam a santidade, entre aspas, do animal, a pureza do animal, pelo pecado do povo. O pecado do povo ia para o animal, a pureza do animal ia para o povo. Agora pergunta: por que será que em Hebreus a Bíblia fala que é impossível que o sangue de animais perdoe pecados? Peraí, pastor, mas quem mandou sacrificar animal para perdoar pecados? Foi Deus. Como é que Deus tem até alegria de orar? Mas a gente vai estar orando nesse momento, entregando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vem cá. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, te louvando, te adorando, Senhor. Queremos pedir pela Monique que está aniversariando hoje, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando sua vida, que o Senhor possa estar com ela, Senhor, com seus desejos, Senhor, com seus temores, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, Senhor. Fique com ela, Senhor, nesse dia, Senhor. Obrigado por ela estar aqui, Senhor, te adorando, Senhor, ouvindo da tua palavra. Ela podia estar em outros lugares, mas ela escolheu estar aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoamos também o Fernando, Senhor, que o Senhor possa estar com ele. Ó, Senhor, toda quarta-feira ele está aqui, Senhor, te louvando, Senhor, com o teclado, Pai. Que o Senhor possa estar com as suas lutas, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, Senhor, abençoando o seu filho, Senhor. Fique com ele. Fique com a palavra agora, Senhor, que vai ser ministrado, que o Senhor possa estar falando realmente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, hoje é um dia, vocês que vão me dizer se vale a pena fazer desse jeito ou não. O que aconteceu para a gente decidir fazer essa loucura toda? Nós pregamos sobre como investir no reino, como você pode servir no reino. Até no domingo a gente preencheu aquelas fichas, né? Quem estava aqui no domingo? Normalmente, junto com aquelas fichas, a gente faz um evento chamado Servos de Atitude. E tinha um montão de gente empolgada e a gente teve que desmarcar o Servo de Atitude. Eu fiquei mal. E aí as pessoas começaram a me procurar e falaram assim: pastor, e aquele teste de dons? E aquela parte sobre o Espírito Santo? E aí isso foi me deixando pior ainda. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu devia ter feito esse negócio. Eu ia fazer, eu nem podia ir, eu queria fazer alguém no meu lugar. Aí depois de conversar, a gente teve a ideia. Eu falei: pastor, vamos fazer uma série sobre o Espírito Santo. A série se chama O Espírito Santo Move as Minhas Mãos. A ideia da série era a seguinte: era falar sobre como o Espírito Santo atua em nós hoje. Eu queria falar sobre a importância do Espírito Santo na igreja, e eu queria falar sobre como o Espírito Santo usa os dons. E hoje em dia as pessoas têm tanta confusão com dons. É um negócio tão complexo hoje. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você e você pensa antes de responder. Cantar é um dom? Quem acha que cantar é um dom, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não acha nada? Cantar não é um dom. Não tem nenhuma da lista de dons. São 4 grandes listas. Você vai ter a lista de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e Romanos 12. São as 4 grandes listas de dons. E cantar não está lá, pastor, mas poxa, cantar não é um presente de Deus? É, mas se chama isso talento natural. Porque tanto cristão quanto não cristão podem cantar bem, não é verdade? A Ivete Sangalo canta muito bem, alguém discorda? Mas você acha que o Espírito Santo está lá movendo e tal? Não sei, parece que não. Então, os dons ou talentos naturais, tanto cristão quanto não cristão vivem. Mas os dons espirituais, só o cristão vive. Aí eu fiquei tão tranquilo, eu falei: vamos sim. Aí quando eu comecei a pensar sobre o assunto, eu falei: como é que eu vou introduzir sobre os dons, sem primeiro introduzir sobre o Espírito Santo? E o Espírito Santo também, as pessoas ficam confusas em relação ao Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você.
Tinha uma cantata que a gente cantava lá antigamente, se chamava Vento Livre. Alguém lembra dessa cantata? Só eu sou velho. Essa cantata é muito velha essa cantata. Essa cantata tinha, por exemplo, aquela música assim: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. É dessa cantata, Vento Livre. Lembrou, né? É que é tão velha que a gente não lembra. E tinha uma parte lá, porque eu gostava tanto, que ele falava sobre o Espírito Santo. Ele falava assim: nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita e gente, meu Senhor Jesus, em meio à escuridão. Não é? Bonito, né? Que isso, posso até cantar, posso cantar? Não vou? Me deixa? Eu estou tentando já há um tempão. Ninguém me autoriza a cantar no louvor, mas tudo bem. Inclusive eu separei o microfone só para isso. Você viu que eu fico o microfone ali só para mim, era só para isso. Mas eu ouvia, gostava tanto, mas na verdade o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é, porque eu já vi gente falando assim, não, é uma energia cósmica que desce sobre o ser humano. Não, é uma força, Então eu tinha que introduzir falando sobre o Espírito Santo. Mas antes vamos orar? Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E é tão fantástico o Espírito. Espírito, contigo a gente pode ter entendimento das verdades bíblicas. O Senhor nos faz lembrar de todas as coisas. O Senhor nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor interfere na história a nosso favor. O Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor sente a nossa dor. O Senhor às vezes fica até aborrecido com a gente. O Espírito Santo às vezes fica meio entristecido com a gente. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, para que o entendimento, a partir dessa noite, seja pleno sobre o Teu Espírito Santo e sobre a ação dele em nós. Não deixe que nós nos percamos fora da Tua vontade, fora da Tua verdade, fora da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Amém. O Espírito Santo move as minhas mãos. Tem 3 questões importantíssimas. Está muito pequeno? Tá bom, né? Dá para ver atrás? Primeiro, a maioria das pessoas acha que o Espírito Santo ele veio no Pentecostes. Só que na verdade a ação do Espírito Santo é anterior a Pentecostes. O Espírito Santo já se move desde Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde Gênesis 1:2, o Espírito Santo já está nessa história. Ele interfere na construção desse mundo. Ah, pastor, mas era o Espírito Santo, mas não tinha dons. Como não tinha dons? O Espírito Santo, ele ungia os profetas, ele descia sobre os profetas. O Espírito Santo, quando eles decidiram construir os utensílios do templo, o Espírito Santo veio sobre várias pessoas e eles se tornaram artífices. Eles aprenderam sobre marcenaria, sobre, o que mais? Ferralheria. Aprenderam de tudo. Eles faziam taças, eles faziam jarras, eles faziam muros, eles faziam construções em ouro, eles faziam... As medidas eram perfeitas. Tudo isso foi ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então às vezes a gente acha que os dons... Não, os dons começou lá em Atos 1, Atos 2 com o dom de Ninho. Começou ali começaram os dons espirituais. Não é verdade. A ação do Espírito Santo é anterior a Pentecostes. Esse é o primeiro princípio que eu não quero que você fale mais. Você não vai falar que o Espírito Santo só apareceu com dons em Pentecostes. Segunda coisa, o Pentecostes é anterior à descida do Espírito Santo. Se você perguntar para algumas pessoas, irmão, o que é o Pentecostes? Pentecostes é o dia onde o Espírito Santo desceu. É verdade? É verdade, mas não é toda a verdade. Porque a palavra Pentecostes
ela vem de uma origem grega que começa com penta. Quem é flamenguista sabe o que eu estou falando. Penta tem que ter qual número nessa história? 5. Ah, pastor, de onde saiu esse 5? Não, irmão, é que 50 dias depois da Páscoa veio uma festa de celebração. A Páscoa era o momento da tristeza, de comer os pães asmos, lá, com as ervas amargas. Aí depois vinha a festa, irmão, banquete. Banquete era onde? Pentecostes. Pentecostes era uma festa que juntava mais gente do que a Páscoa. E acontecia que dia? 50 dias depois da Páscoa. Aí me pergunta assim, pastor, quantos dias demorou até Jesus morrer? Desde que Jesus morreu até a descida do Espírito Santo? Eu respondo fácil. Quanto tempo demorou? 50 dias. Porque a Pentecostes existia há muito tempo. Só que bateu o dia do Pentecostes, que eu acho que foi de propósito. Deus usou essas datas de propósito, porque todas as festas do Velho Testamento, elas são tipificações do Novo. Elas são demonstrações do Novo. Então a Páscoa era a celebração da morte dos primogênitos. E quem botasse o sangue nos umbrais das portas, o espírito da morte ia passar por cima e não ia entrar naquela casa. Adivinha qual foi o primogênito que morreu? E por causa do sangue dele, o espírito da morte não pode mais nos tocar. Você acha que não tem nenhuma relação? Por exemplo, no Velho Testamento, como é que uma pessoa tinha o perdão dos seus pecados? A pessoa ia, botava a mão na cabeça de um animal, transferia os pecados dela para esse animal era degolado, e depois eles pegavam um ensopo, que era um pincel grande, e tacavam, aspergiam sangue sobre as cabeças das pessoas. E eles trocavam a santidade, entre aspas, do animal, a pureza do animal, pelo pecado do povo. O pecado do povo ia para o animal, a pureza do animal ia para o povo. Agora pergunta, por que será que em Hebreus a Bíblia fala que é impossível que o sangue de animais perdoe pecados? Peraí, pastor, mas quem mandou sacrificar animal para perdoar pecados? Foi Deus. Como é que Deus pode ao mesmo tempo dizer que tem que sacrificar animal para perdoar pecado e dizer que é impossível que o sangue de animal perdoe pecados? É simples. É porque na verdade o animal não era um animal, era uma representação. Representação de quem? De Jesus. É por isso que o animal tinha que ser perfeito, sem mancha. Era a ovelha muda. Representava Cristo. E o Pentecostes era a mesma coisa. A Páscoa é a morte de Cristo, Pentecostes é a vida do poder, é a felicidade. A igreja nasceu ali mesmo. Espírito Santo. Terceira coisa, a unção, plenitude, enchimento, imersão ou batismo é diferente dos dons espirituais. Pastor, agora você pegou, hein? Agora vai dar problema, e vai dar problema grave. Porque eu sempre aprendi que batismo com o Espírito Santo é igual a dom de línguas. É a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo, dom de língua. Batismo com o Espírito Santo, dom de língua. A relação é... Irmão, eu tendo a concordar com você. Só tem alguns problemas. E eu vou dizer quais são. Mas por que todo mundo acha que batismo com o Espírito Santo e dom de línguas é a mesma coisa? Por quê? Porque a primeira vez que teve a descida, a imersão, o batismo com o Espírito Santo foi com o quê? Com dom de línguas. A segunda vez foi com o quê? Com dom de língua. A terceira vez foi com o quê? Com dom de língua. A quarta vez foi com o quê? Com dom de língua. A quinta vez foi com o quê? Foi com dom de línguas. Mas pastor, com essa repetição toda, não parece que já é desse jeito? Seria se nos livros que vieram depois, escritos por Paulo, ele não começasse a ampliar e falar sobre a multidiversidade de dons. E eu vou dizer para vocês, alguém pode ter um dom, mas não ter mais a unção. Eu vou provar isso para vocês. Então as duas coisas podem andar junto no primeiro momento. O cara quis se encher de Deus, e junto com o enchimento de Deus veio um dom. Falei um dom e não o dom, porque além do dom de línguas podem aparecer outros dons. Ao invés de um dom, de o dom, vem um dom, pode.
Agora, toda vez que o cara usa esse dom, ele está cheio do Espírito Santo? Se você, eu pelo menos conheço algumas pessoas que conseguem falar mal do amigo e logo depois falar em línguas. Se você não conhece, tudo bem. E eu vou explicar por quê. Vamos lá? Primeira coisa, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele fala. Alguém abre para mim 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eu preciso disso. Alguns eu vou ler, alguns eu não vou ler. E se você quiser esse arquivo, eu mando para você. Pode ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso aí. Quem é que diz? O Espírito. O Espírito fala. E você vai ver nesses outros textos que o Espírito fala. Outra coisa, o Espírito testemunha. Vamos lá. João 15, verso 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ele testemunha. Ele ensina. João 14, 26. Anda para trás. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é fantástico. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos lidera e ele proíbe algumas coisas. Vamos lá, Atos capítulo 16, versos 6. É isso mesmo? 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galícia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, de novo, meu Deus, de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, até o versículo 10. Depois que Paulo teve a visão, preparou-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Meu Deus do céu! Até hoje eu não entendo essas coisas, como o Espírito Santo ele vai movendo e guiando, orientando. É aqui. Eu acho estranho o Espírito Santo dizer não é aqui. Para mim é uma coisa que eu olho esse texto e fico assim, meu Deus do céu. Outro que é parecido com esse, quando Filipe ele está pregando o Evangelho está frutificando absurdamente. De repente o Espírito Santo sopra no ouvido dele e fala assim, ó, vai para o meio do deserto. Se fosse eu ia virar para o Espírito Santo, você não está sabendo de nada. As pessoas estão se convertendo aqui ao rodo. Eu vou para o meio do deserto para não encontrar ninguém. Vai para o meio do deserto. Ele foi. Chegou lá, ficou esperando. Veio uma carruagem. Irmão, carruagem não anda devagar não. Quem anda devagar é gente, tá? O Espírito Santo falou assim, acompanha a carruagem. Ele estava no deserto, sem água, e está ele correndo atrás da carruagem. E assim, não pode aparentar, né? Porque esquisito alguém seguindo a carruagem. Ele ouviu um cara rico lendo Isaías. Enquanto ele lia, falava assim, que esquisito, que estranho. Aí Filipe ouviu, entendeu qual era a dúvida dele. Ele falou assim, entendes o que lês? Ele falou, como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém que me explique? E aí Filipe entra na carruagem, começa a explicar daquele texto até a vinda de Jesus, todas as coisas. O homem descia se batizando naquela hora.
Ó, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Aí ele foi lá, afundou o cara. Quando afundou o cara, assim que o cara levantou, limpou o olho assim, que ele olha para Filipe, cadê Filipe? Não está mais ali. O Espírito Santo arrebatou Filipe e jogou ele numa outra cidade. Gente, uma loucura isso. Eu sempre briguei com Deus por causa desse texto, sabia? Você nunca brigou com Deus? Eu não sei. Eu falei, Deus, por que você me tira um homem de um lugar onde o evangelho está se espalhando e mete ele no meio do deserto? Mas se você pensar que a Etiópia, ele era etíope, ele era um auxiliar da rainha. Se você pensar que a Etiópia é o único país onde a caravana portuguesa saiu pegando escravos, o único lugar que ela chegou e que o país era cristão, adivinha qual era? Etiópia. Quem que você acha que pregou o evangelho lá? Esse cara, o eunuco, etíope. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele convence. João 16, acho que a gente já leu, né? 8 a 10, já lemos esse texto. Ele convenceu Paulo. O Espírito Santo, ele habita nos cristãos. Abre em João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, a promessa que o Espírito Santo estaria em nós, habitaria no cristão. Eu vou adiantar uma coisa para vocês. Uma das diferenças principais da ação do Espírito Santo no Velho Testamento para a ação do Espírito Santo no Novo Testamento é que no Velho Testamento o Espírito Santo normalmente tinha um propósito. Então ele descia na pessoa para uma missão, acabou a missão, o Espírito Santo vai embora. Só que no Novo Testamento o Espírito Santo tinha uma casa em que ele habita, e é o lugar onde ele mora, que é todo aquele que aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo habita nele. Habita nele. Ele é o outro Consolador. Eu peguei um material de um professor que eu gostei demais quando ele escreveu o outro Consolador, porque normalmente a gente só associa o Espírito Santo ao o Consolador. Mas se você for em João 14, 16, você vai ver que ele vai enviar um outro conselheiro. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Essa palavra outro, a definição dela é que é da mesma espécie, da mesma estirpe, do mesmo espírito. Ou seja, quando eu falo outro consolador aqui, está falando de duas pessoas que são iguais. Essa é uma das razões que a gente crê na Trindade. Pastor, onde é que tem escrito Trindade na Bíblia? Você sabe, não? Lugar nenhum. Nenhum. Não existe nenhum versículo que use a palavra Trindade, mas tem vários versículos que empurram para a Trindade. E outra coisa que o Espírito Santo tem, ele tem sentimentos. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Opa, eu me confundi nos textos? Bom, então depois eu vejo isso aqui. Só ver se é esse mesmo. 15:28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Talvez seja a versão. Não tem problema não. Vamos seguir. Quais são as características do Espírito Santo? Primeiro, ele possui uma mente. Pode ir para o próximo. Romanos 8, 28. Isso aqui está me lembrando de desembainhar a espada. Quem pegou essa época? Ninguém pegou essa época? Olha lá, ó. Que ficava todo mundo junto assim. Aí ficava assim. Desembainhar a espada. 1, 2, 3. Aí falava, Neemias 4, não sei o quê. Desesperado assim. Adorava brincar desse negócio, gente. Adorava.
Fazia competição direto. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele tem a sua mente, porque ele pode interceder, interferir. Ele pensa. O Espírito Santo pensa. Ele tem conhecimento. Vai lá, 1 Coríntios 12. Quem está com o meu relógio? Eu vou correr um pouquinho. Já são 9h04. Vocês vão ver devagar. Ele tem conhecimento. 1 Coríntios 8, 27. Não é isso não. 12, 11. Desculpa. 2, 11. Você conhece os pensamentos do homem? Pode falar. O espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso aí. Ele tem conhecimento. Ele conhece coisas que a gente não conhece. Romanos 15, 30. Ele tem afeição. Afeição. 15:30. Recomendo aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando em Deus em meu favor. Pelo amor de quem? Do Espírito. Ele tem sentimentos. Ele possui vontade. 1 Coríntios 12, 11. A gente não leu, não? Ah, foi. Essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Olha que legal, eu amo esse texto. 1 Coríntios capítulo 12 é a coisa mais interessante do mundo. Porque Paulo normalmente resolvia uma confusão com 1, 2 ou 3 versículos. Por exemplo, aqui em Corinto mesmo, tem um garoto que está se relacionando sexualmente com a sua madrasta. Não sei se vocês sabem disso. Em 1 Coríntios tem um menino que está se relacionando sexualmente com a esposa do seu pai. E aí Paulo fala assim: quanto a esse menino, entrega ele a Satanás. Pronto, essa palavra fica simples assim. Resolveu de uma vez. Pastor, meu Deus do céu, mandaram matar o menino. Não, irmão, você tem que entender o que significa entregar a Satanás. Então deixa eu explicar o que significa entregar a Satanás. Eles criam que a igreja era um lugar onde o Espírito Santo tinha toda a habitação. E fora da igreja, o Espírito Santo não tinha mais ação. Então estava entregue ao mundo. E o mundo que já é do maligno, quem é a autoridade do mundo? Satanás. Então eles fizeram o quê? Eles excluíram o menino da igreja para ele se arrepender. O menino se arrependeu, em 2 Coríntios fala: volta com o menino, porque ele já mostrou frutos de arrependimento, traz ele de volta. Então Paulo resolvia 1, 2, 3 versículos. Só que quanto aos dons espirituais, Paulo escreve 3 capítulos no livro de Corinto. Onde, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14. Não, pastor, você está enganado. 1 Coríntios capítulo 13 é sobre amor. Não é sobre amor? É porque você não entende como é que Paulo faz. Ele faz assim, ele bate, aí ele dá uma aliviada e depois bate de novo. Bate de novo. Na igreja de Corinto tinham 2 conceitos. Na igreja, na verdade tinha um conceito que era primordial. Vou falar só sobre isso. E o conceito era: 2 dons são extremamente mais importantes do que os outros. E esses dons lideram a igreja. Se você não tem o dom de línguas e o dom de profecia, você é ralé. Você é fraco. Você não é ninguém. Então Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele passou um capítulo todo falando o seguinte: quem decide sobre os dons é Deus. Quem decide sobre os dons é Deus. Quem decide sobre os dons é Deus. Eu vou estudar sobre isso em uma outra semana. Mas eu vou mostrar para você 21 vezes Paulo falando a mesma coisa. Mesma coisa. E toda vez que Paulo faz a lista de dons, caso você não tenha percebido, toda vez ele coloca o dom de línguas aonde? Em último. E ele inicia 1 Coríntios capítulo 14, ele fala: busquem os melhores dons. Mas aí ele vai falar que são os dons que edificam a igreja. Aí ele fala que o dom de línguas não edifica a igreja, edifica o indivíduo. E aí ele repete: busquem os dons que edificam
Meu irmão, quem não entendeu, vai até o verso 28, que lá ele vai ser mais claro ainda. Mais claro ainda, a gente vai falar sobre isso. Então, vê se parece com alguma coisa na nossa geração, que 2 dons são superiores: dom de línguas e dom de profecias. E aí Paulo, ele esclarece isso. A gente vai esclarecer a parte de dons em outro dia. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Então, ele tem sentimentos e emoções. Vamos para o próximo. Ele é Deus. A divindade é demonstrada pela sua associação com o Pai e com o Filho. O que ele quis dizer com isso? Que ele é um com o Pai, mas também ele é diferente do Pai. Apesar de ser diferente, ele é igual. E ele é igual, mas é diferente. Desse jeito. Até hoje os teólogos discutem como é que é essa história de trindade ou triunidade. Tem 2 exemplos que eu gostava muito. Um, só quem é mais velho vai entender. E aí tinha aquele 3 em 1, que era vitrola, rádio e toca-disco. Quem lembra disso? Toca-fita. Toca-fita. Que tinha até 2 assim, né? Que você passava um para o outro. Meu Deus do céu. Cada um tem a sua função, mas os 3 são uma coisa só. O pessoal novo não sabe o que eu estou falando. Não sabe. Ah, pastor, mas essa eu não entendi direito não. Não tem problema. Nós temos água em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Os 3 são diferentes. Até densidade diferente eles têm. Qual dos 3 é a água? Todos 3. São diferentes, mas é a mesma coisa. Assim é a Trindade. Então, onde é que eu vejo a associação do Espírito Santo com Jesus no batismo do Espírito Santo? Lucas 3. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ontem eu ouvi uma ministração de um pastor americano, mas eu preciso pesquisar primeiro. Mas ele falou o seguinte, você vai pesquisar junto comigo. Ele falou que tem 2 palavras para pomba. Um é para pomba que tem multicores. E a outra é uma pomba branca, que em inglês é Dove. Aquele sabonete que você usa é a pomba branca, tal do Dove. E ele falou, as 2 pombas têm ações completamente diferentes. Elas reagem de maneira diferente. E aqui a pomba que veio sobre Jesus é essa pomba branca. Jesus fala dos 3. Aonde Jesus fala dos 3? João 14, 16 e 17. Jesus está indo para o final da história, está tendo lá o sermão dele sacerdotal com os seus discípulos, e aí ele vai falar em João 14, 16 e 17. A gente já leu. Eu pediria a quem? Ao Pai. E ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que coisa interessante. Toda vez no domingo que a gente faz o apelo, e a gente fala assim: receba Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, não é verdade? Mas Jesus não entra não, irmão. Quem entra é quem? É o Espírito Santo. E por que a gente não fala receba o Espírito Santo no seu coração? Porque a obra redentora foi de quem? Foi de gente. Até eu dar explicação teológica, não, você aceitou Jesus, mas quem vai entrar é o Espírito Santo. Não tá. Outro dia a gente resolve isso. Deixa ele aceitar todo mundo. Aceita agora a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Vai estar todo mundo mesmo, não faz diferença. Vai estar todo mundo lá dentro. Vai morar todo mundo lá dentro. Outra vez que ele fala, ele faz a invocação dos 3 no batismo. A gente não leu esse texto? Mateus 28, 18 a 20. Mas esse texto, é no batismo, é verdade. É verdade. Mateus 28, na verdade é o verso 19. Portanto, vão, façam discípulos
juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu? A trindade aí. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na bênção apostólica, você já sabe de cor. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo. Então os três estão envolvidos nessa bênção. Em Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eu não vou ter tempo de ver isso tudo. E por Judas, depois você olha. O Espírito Santo, ele é Deus, porque a divindade do Espírito Santo é demonstrada pelas características divinas que ele mostra. Vamos lá. Ele é eterno, você vai ver em Hebreus 9. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Deixa eu usar essas três palavras aqui e resolver um problema teológico grave. As pessoas que adoram batalha espiritual, elas às vezes criam outro problema durante a batalha espiritual. É porque às vezes elas acham que Deus e o diabo estão lutando pelas almas, e se você não ajudar Deus a ganhar as almas, Deus vai perder, porque são duas forças iguais lutando uma contra a outra. A pessoa crê em yin yang, né? São duas forças iguais lutando uma contra a outra, e se você jogar mais energia em uma do que na outra, essa vai ganhar da outra. Irmão, deixa eu te explicar. O único todo-poderoso é quem? Deus é onipotente. O diabo era um anjo que ele tentou contra Deus, numa palavra só Deus já definiu. Irmão, o inferno foi destinado ao diabo e seus anjos. O inferno é para o diabo e seus anjos. Irmão, se o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, por que o homem vai para o inferno? Você sabe? Se eu disser que o pecado do homem não tem nada a ver com maçã, se eu disser que o pecado do homem não tem nada a ver com fruto, o diabo desceu à terra, se tornou em serpente, virou para a mulher e falou assim: e aí, vai comer ou não vai comer? Fruto é bom, é gostoso. Não, Deus disse que não pode nem tocar. Não foi isso que Deus disse, mas foi o que ela entendeu. Não, Deus disse que não pode ter tocar. Não, para tocar que é bonito, pode comer. Não, vou comer não. Aí chega uma hora que o diabo fala uma coisa para ela que faz toda a diferença. Deixa eu rever. Vamos lá. Só existe uma lei no universo, e a lei é: quem quiser ser igual a Deus, o destino dessa pessoa é o quê? Quem quiser ser igual a Deus vai para o inferno. O diabo vira para a mulher e fala assim: se você comer do fruto, você será igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do... O que o diabo ofereceu para ela? O mesmo pecado dele. O que obrigatoriamente um Deus justo tem que fazer? Condenar pelo mesmo crime. Então o que a mulher decidiu, e o homem decidiu também, ser igual. Irmão, todo pecado é uma ação de egoísmo. Porque você prefere a sua vontade à vontade de Deus. É assim. Só que o diabo não é onipotente, irmão. O diabo não tem poder, não. O diabo, quer dizer, ele tem poder. Desculpa, não é isso que eu quero dizer. Ele tem poder e ele é mais forte do que você. Mas se você estiver na autoridade de Cristo, você bota ele para correr. Existe o diabo e ele... Tem crente que prefere fugir do diabo. Mas não é isso que o texto diz. Tem crente que gosta de se aproximar da tentação e fugir do diabo. Eu quero te dizer, irmão, a Bíblia ensina a fugir da tentação, fugir da tentação e botar o diabo para correr. Outra coisa que o diabo não é: onisciente. Só Deus que é onisciente, irmão. Não, o diabo está lendo os meus pensamentos agora. Eu vou parar de pensar aqui. O diabo está lendo os meus pensamentos. Irmão, a única pessoa que pode fazer isso é uma pessoa que pode estar dentro de você. Qual é a única pessoa que pode fazer isso? Deus. Toda vez que você fala que o diabo está lendo o seu pensamento, você está dando para ele a autoridade que ele não tem. O diabo só pode trabalhar com suas reações, porque o único que é onisciente, quem é? É Deus. Outra coisa que o diabo não é: onipresente. Eu fui numa reunião, aí estava lá uma mulher manifestando lá, endemoniada. Essa aqui é pomba-gira. E no outro lugar, ao mesmo tempo, essa aqui é pomba-gira. E no outro lugar, ao mesmo tempo, essa aqui também é pomba-gira. Essa pomba-gira é onipresente. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sexta-feira, então, ela consegue ir a todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, é impossível. A única pessoa que é onipresente, quem é? Que consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Eu quero te dizer que a onipresença de Deus é uma coisa que dá loucura, porque Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo,
mas ele também está presente em todas as épocas ao mesmo tempo. Se um dia eu pregar o que eu penso sobre isso, você vai enlouquecer. Porque eu vou dizer que passado, presente e futuro não faz sentido nenhum. Um dia eu vou pregar sobre isso. Mas não vou pregar no domingo não, porque senão eu mato o pessoal. Mas eu quero dizer, o tempo como você conhece, irmão, ele nunca existiu antes e não existirá depois. Antes da Terra existir, não existia o dia. O dia é formado no primeiro dia que Deus criou o mundo. E o último dia vai existir, não vai ter mais dia depois. O que tem antes? O que tem? Deus é o mesmo dia, eternidade, em eternidade. Vai ter eternidade. Como é que é eternidade? Não sei. Só sei que passado, presente e futuro se concentram no mesmo ponto. Ah, pastor, mas isso não faz sentido. Isso aí não é lógico. Eu falei, vou te dizer que é muito lógico. Inclusive, Einstein fala sobre isso. Einstein fala que a sua noção de tempo, ela só é possível dentro da Terra. Porque se você sair da circunferência terrestre, você não tem mais o mesmo tempo da gente. O seu tempo corre diferente. Einstein dizia, se você pegar dois irmãos gêmeos, colocar um no foguete, lançar pelo espaço e depois trazer ele de volta, em alguns anos eles vão ter idades completamente diferentes. Isso é ciência, isso não é Bíblia. Mas a Bíblia já falava isso, porque para Deus, um dia... Será que ele estava falando de alguma coisa que ele não entendia? Será que Deus não sabia de ciência? Então o diabo não é onipresente, irmão. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Uma vez uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, ó, eu tenho esse livro aqui para te dar, e nesse livro estão escritos o nome de todos os demônios, de todas as caixas, de toda a hierarquia do inferno. Eu falei, irmã, onde na Bíblia você achou isso? Não, pastor, não é da Bíblia não. É que a irmã, ela pegou um demônio e ela proibiu o demônio de ir embora, e ela falou assim, fala o nome de todas as caixas em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o diabo é o pai da mentira. Eu falei, meu Deus, pior que ele vende o livro. O pior é que o livro vende. Pior que vende. Não, isso aí espírito da nação, espírito tal. Espírito da outra nação, espírito tal. Então, se eu mudar daqui para os Estados Unidos, eu não tenho mais problema, né? Porque quem me afeta o espírito daqui, aquele outro não vai saber trabalhar comigo. É isso? Quem sabe trabalhar comigo, do Brasil, um brasileiro, é o espírito daqui. Mas se eu mudar para lá, ele não sabe mais trabalhar comigo, porque ele só sabe trabalhar nessa região. Eu quero te dizer, irmão, que o diabo e seus anjos já fizeram PhD em todos os pecados. Todos eles sabem lidar com todos eles. Mas quando você precisa de um pecado, ele se manifesta exatamente naquele que você quer. Mas ele é especialista em todos. Então não vem com essa história, não, isso aí é espírito de Jezabel, isso aí é espírito não sei o quê. Irmão, qualquer demônio é espírito de tudo. Espírito de tudo. Vamos lá? Ele participa da obra de Deus, ele criou o universo, ele regenera o homem, ele ressuscitará o homem, ele opera milagres, ele inspirou os autores bíblicos. Eu não vou ler nada disso, você vai ler depois. E a última coisa, Deus é um. Em Deuteronômio 6,4 fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nem os judeus, nem os árabes reconhecem Jesus. Sabe por quê? Eles creem que só existe um. E a gente vira para eles e a gente fala também. Eles falam, não, vocês têm três. Não, só tem um. Não, vocês têm três. Até explicar. Efésios 4,6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Romanos 3,29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Deus é uma essência em três. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra Deus está no plural. A palavra não é Yahvé, a palavra é Elohim. Elohim é um plural de Deus. A gente não fala deuses, é Deus, mas é um plural. Um plural. No verso 2 já tem a referência do Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. No verso 26 vai dizer, façamos.
façamos é conjunto. É Deus e outras pessoas da mesma espécie. Inclusive eu vou criar um problema teológico gravíssimo agora. Porque quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, que Deus soprou o quê? Soprou na arena dos homens, irmãos, eu vou te dizer que eu não sei o que isso quer dizer. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Mas você não parece com ela. E você não parece com ela. Como é que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Como todos nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus? Só se alguma parte de nós está ligada no mesmo espírito do Espírito de Deus. E eu vou te dizer, em Romanos, no capítulo 8, vai falar que há um espírito humano que uma hora se conecta com o Espírito de Deus e os dois vão dizer conjuntamente: Abba, Pai. Meu Deus do céu, eu ainda penso sobre isso, eu ainda não digeri isso, mas é complexo demais. Vamos lá, último. Passa por favor o outro slide que eu vou terminar aqui, porque eu quero agora uma palavra. Tem o Velho Testamento. O Espírito Santo do Velho Testamento. Eu vou terminar aqui, eu prometo. Só tem 2 slides, eu não tenho como demorar muito. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele participou da criação do mundo. Ele estava presente no tempo dos patriarcas. Ele entrou nos líderes da nação de Israel. Ele concedeu capacidade técnica e artística para construir o tabernáculo. Ele deu capacidade e força especial para liderar todos os juízes. Ele auxiliou os primeiros reis de Israel na tarefa de guiar o povo de Deus. Tanto em Saul, quanto em Davi, quanto em Salomão, você vai ver o Espírito Santo entrando neles. No Velho Testamento, há 88 referências à pessoa da obra do Espírito Santo, cada uma indicando que naquela época o Espírito Santo veio para um trabalho específico e saiu quando o seu trabalho foi feito. Ou ele saiu... Opa, não apareceu o texto aqui? Depois eu falo. Ele saiu... Ele não botou? Não acredito, eu perdi. Ele saiu quando o rei não servia mais ao Senhor. Depois eu vou ver porque não apareceu esse texto. Ah, vai estar no próximo. Segue aí. Último slide. Eu quero terminar com isso. É o próximo. Não é não? Mais um. Tem mais um aí. Tem? Ele concedia dons para administrar. Isso aqui eu já falei. Eu acho que eu já falei. Não saiu o meu? Então deixa aí. No Velho Testamento, há 88 referências, já falei sobre isso. Os dons permaneciam mesmo que a pessoa estivesse em pecado. Os dons permaneciam mesmo que a pessoa estivesse em pecado. Eu posso provar para você. Você por acaso ouviu de falar de Balaão? Irmão, você sabia que Balaão não é do povo de Israel? Você sabia que Balaão tenta profetizar contra Israel? Mas ele continua tendo espírito de adivinhação, sim ou não? E ele morre com uma morte feia, tá? Outro cara cheio do espírito, Sansão. Ele tinha um dom ou não tinha? Irmão, Sansão, você achou? Tá aí? Sansão é um cara que ele tem um voto nazireu. O que é um voto nazireu? O pai dele prometeu que sobre a cabeça dele não teria corte, o cabelo dele não seria cortado, e o nazireu também, ele não pode encostar em coisa morta, ele não pode encostar em animais imundos, dentre os animais a abelha, e ele não pode se casar com uma mulher que seja de outro povo. Aí Sansão mata um leão, depois ele volta na carcaça do leão, e na carcaça do leão tem mel. Ele mete a mão ao mesmo tempo em duas coisas imundas. Ele mete a mão no osso
do leão e pega o mel da abelha, que é animal imundo. E ele escolhe se casar com 2 mulheres cananéias. Ele deixou de ser forte por causa disso? Ué, o que acontece? Ele tem ou não tem o dom? Tem. Mas ele tem unção? Não mais. Não tem mais unção. Então, dom e unção, preenchimento, enchimento, batismo, imersão, são 2 coisas diferentes. O diabo tem poder ou não tem poder? Tem. Quem deu para ele? Deus. Quando que Deus deu? Quando ele era arcanjo, ele era um anjo maior lá, sei lá. E por que Deus não tirou depois? Posso te dizer o porquê? Porque Romanos vai dizer que o dom divino e a vocação são irrevocáveis. Deus não foi tirar o poder de Satanás porque já tinha dado. Quer ver um outro exemplo? Saul é ungido rei. A função dele, ou o dom dele, é ser rei. Mas ele tinha o Espírito Santo nele, que às vezes ele inclusive profetizava. Só que chega uma hora que ele quer ser sacerdote. Aí ele vai e ele mesmo faz o sacrifício. Aí Deus fala assim, ó, passou o seu tempo. Acabou, Saul acabou. Ele deixa de ser rei por causa disso? Ele deixa de ter que ser honrado por causa disso? Davi não teve a maior preocupação quando cortou a orla da veste dele, porque ele ainda tinha o dom. Ele ainda tinha o dom. Mas Saul, o Espírito Santo sai de dentro dele e sobre ele se aposta um espírito imundo. Ele tem demônio. E Davi tinha lá que tocar harpinha, mas tinha que fazer assim, ó. Porque de vez em quando viu uma vara para cravar na cabeça dele. E aí Davi peca contra Deus, não peca? E você não sabe porque no Salmo 50 ele fala assim: Senhor, não retiras de mim o teu. Eu não quero ser igual a Saul, Deus, porque eu sei que se eu demole, o Espírito Santo sai de mim. Ele ia deixar de ser rei? Não deixou. Ele ficou 1 ano em pecado. Não deixou de ser rei em momento nenhum. Fazia hino e tudo. Bonitão. Cara lá. Mas ele perdeu não o dom, ele perdeu a unção. É por isso que hoje em dia nós temos pessoas que têm dom de línguas, dom de profecia, dom de cura. Mas se você analisar a vida dela, a unção já foi embora há muito tempo. Ah, pastor, eu quero seguir aquele homem. Por que você quer seguir aquele homem? Pô, pastor, quando ele profetiza, meu Deus do céu. Mas vai dar uma olhada no carro dele. Vai ver se o jatinho dele, como é que entrou esse esquema aí. Eu não vou falar mais de alguma coisa não, senão eu vou dar mancada aqui. Dá mancada. Agora deixa eu terminar falando o seguinte. Lembra do Velho Testamento? Onde o Espírito Santo entrava, o Espírito Santo saía? Onde Davi ficava com medo de perder o quê? Eu quero terminar com um texto. João, capítulo 1, verso 31. Você precisa entender esse texto. Porque se você não entender esse texto, você perdeu o segredo desse texto. João, capítulo 1, verso 1. Cadê Jesus? Na verdade é o verso. Cadê, gente? Isso, verso de número 33. Ainda bem que eu achei. Vamos ler o 32 e 33? Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba. Até aí tudo está normal. Só que ele fala uma palavra, e essa palavra é nova. Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele.
Eu vi o Espírito Santo, e ele fala de novo, eu não teria reconhecido se aquele me enviou para batizar na água não tivesse me dito, aquele sempre sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer. Sublinha, por favor, pelo amor de Deus, esse permanecer. Porque a diferença principal do Velho Testamento para o Novo Testamento é que no Velho Testamento o Espírito Santo ele tinha uma função que ele entrava e ele... A alegria do Novo Testamento é que o Espírito Santo, quando entra em você, ele entrou na casa dele. Ele não sai. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o Espírito Santo nunca mais sai de uma pessoa. É exatamente isso que eu estou dizendo. Ah, pastor, mas essa pessoa não pode estar em pecado? Pode. Essa pessoa não pode estar não mais imergida, enchida, preenchida, mas ela pode estar vivendo marasmo e extinguindo o Espírito Santo? Pode. Mas até para isso Deus tem solução. E isso a gente vai ver na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Feche seus olhos. Eu quero orar sobre você e eu quero pedir que o Espírito Santo ele desça sobre você de uma maneira poderosa. O problema da maioria dos cristãos é que eles querem viver com gotas. E dá para viver com gotas, vou te dizer. Dá para ser crente medíocre. Sabe o que é um crente medíocre? Quando ele vai falar sobre cristianismo, ele fala sobre religião. Ah, você é crente? Sou, eu sou bonzinho, eu não faço mal, eu não chuto cachorrinho. Ele fala sobre princípios do cristianismo, mas ele não fala o quanto ele é íntimo do Espírito Santo de Deus. Ele não vira para Deus e fala assim: bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Estava com saudade de você, desde ontem que eu não falo contigo. Estava com saudade da sua palavra. Então o cristianismo verdadeiro não é feito de migalhas. O cristianismo verdadeiro não é feito de um dom. Porque o dom você vai ter para o resto da vida. Parabéns pelo seu dom. Se você fala em línguas, parabéns pelo seu dom. Eu falo também, a gente fala junto. Mas o enchimento do Espírito não está no dom. Está em estar pleno do Espírito Santo. Plenitude. A plenitude quer dizer que você está surrounded, sabe? Quando você está envolvido de uma maneira tal que você sente o Espírito Santo mexendo em você. E se você quiser isso para a sua vida, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar sobre você. Eu quero abençoar a sua vida de uma maneira tal que o Espírito Santo tenha liberdade, mas tanta liberdade para falar no teu ouvido. Falar no teu ouvido. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz é convencer o cristão do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, se você já vive pecado e nem dói mais, eu quero te dizer, você precisa mais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está tendo liberdade para falar no teu ouvido. Porque quando você está cheio do Espírito, toda vez que você é levado a pecar, acende uma luzinha assim, dá um desconforto. Você sabe o que eu estou falando? Dá um negócio assim, caraca, eu estou fazendo um negócio errado. Uma vez entrei numa discussão com um pastor de uma igreja, que era uma igreja contemporânea. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Que é uma igreja só de homossexuais. Eu estava lá conversando com ele e eu falei assim: meu irmão, você não consegue ler a Bíblia e ficar confortável com os textos. Porque os textos te confrontam. Outra coisa, quando você vai fazer alguma coisa, você sente no espírito que você está fazendo besteira. Enquanto eu falava, algumas pessoas choravam assim. Você sente no teu espírito que você está fazendo besteira. Então não vem com essa que você pode modificar a Bíblia e fazer qualquer coisa. Não vem com essa não. Porque o próprio Espírito Santo que convence não precisa te convencer não. Então Deus vai abençoar você. Vai encher você. Vai tocar você mais do que gotas. Vai derramar um óleo sobre você. Vai fazer como no Velho Testamento, na consagração do sacerdote.
Não era um olhinho que vinha, não, era óleo na cabeça, era um jarro que entrava óleo na orelha, no nariz, no olho, na boca. O pessoal não tinha mais como respirar de tanto óleo. Tinha um propósito isso. O propósito era dizer: é assim que eu quero o Espírito Santo dentro de você. Amém. Livre para ele fazer a vontade dele. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, essa é a sua casa. Essa é a sua casa, não porque essas paredes são a sua casa. Cada uma. E a gente se reúne como 2 ou 3 para que o Espírito Santo venha aqui, Jesus venha aqui e nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos diga: chega de gotas, chega de migalhas. Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, então vem, Espírito Santo, fala aos nossos ouvidos, preencha todos os poros, envolve-nos com a sua presença. O Senhor tem liberdade para nos convencer do nosso pecado, nos tirar dele e nos levar para mais perto do Pai. A santificação é um processo para se parecer mais com Cristo. Leva-nos para a santificação. E junto com isso, Senhor, faz com que os dons eles possam se manifestar, mas juntamente com unção. Chega de dom sem unção. Chega de simplesmente querer demonstrar alguma coisa que nós não estamos vivendo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, porque o Senhor é a ruá de Deus, é o sopro de Deus, é pneuma de Deus. Em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo, sobre cada vida aqui, sobre cada vida aqui, sobre cada um aqui, e encha-nos, Senhor, de Ti mesmo, até transbordar, porque na Tua palavra diz que de dentro de nós fluirão do próprio Espírito, que vão se chamar rios de água viva. Em nome de Jesus, eu consagro o Teu povo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vocês plenamente. Em nome de Jesus. Amém.